Em São Mateus, o Hospital Roberto Silvares tem sido referência na captação de órgãos. O J. Barbosa tem os detalhes sobre todo o trabalho realizado por lá. Boa noite para você, Jota. É isso mesmo, o hospital tem uma equipe especializada que acompanha todo o processo que inicia com muita interação com a família do doador. Vamos saber com mais detalhes na reportagem de Fabíola Rodrigues. O Hospital Roberto Silvares realizou, pelo segundo ano consecutivo, a primeira captação de órgãos do ano. No ano de 2023, nós tivemos 6 captações de órgãos, né? Esse ano de 2024, nós tivemos a primeira captação nos primeiros dias do ano. A equipe se sentiu muito honrada com isso, porque é o segundo ano consecutivo que nós temos a primeira captação de órgãos, o Roberto Silvares, né, aqui do estado. E então, totalizando, nós tivemos 7 captações de órgãos desde que foi reestruturado a CIDOT aqui do hospital em novembro de 2022. Os órgãos captados são direcionados à Central Estadual de Transplantes do Espírito Santo, para que cheguem de forma anônima aos receptores, de acordo com a lista de espera. A gente trabalha em conjunto junto com a Central Estadual de Transplante aqui do estado. Então, esses órgãos, eles são, né, na verdade, não somos nós que fazemos essa captação. Quando a gente tem o sim da família comunicado à central que entra em contato com as equipes de captação, e aí, no caso, é direcionado ao estado. A gente não consegue saber, assim, consegue saber para onde o órgão foi, mas não quem, né, recebeu. Essa informação nós não temos. As pessoas que despertam o desejo de ser um doador ainda em vida devem informar a família do seu desejo. É a família quem decide sobre a doação de órgãos. Quando em vida ainda, né, você precisa falar se você é doador, falar sobre o desejo de doar órgãos com a família, porque é o parente de primeiro grau quem decide se vai ter a doação ou não. Então, assim, não existe nenhum documento, né, que possa deixar isso documentado. Então, o correto é sim falar com a família sobre o desejo de doação. O doutor coordenador da comissão explica como o procedimento técnico funciona. O primeiro passo é identificar qual foi o motivo que gerou o paciente ter alguma lesão cerebral mais grave. Então, a gente precisa ter um estado que popularmente é chamado de coma. O paciente precisa estar sem nenhuma resposta de consciência, precisa estar sobre assistência ventilatória, ele não está conseguindo manter a respiração por funcionamento do cérebro. E a gente precisa saber identificar qual foi a causa desse dano cerebral. Depois dessa etapa, a gente mantém os sinais vitais dentro de uma faixa de normalidade, tanto temperatura, pressão, frequência cardíaca, para garantir que não tem nenhum outro fator influenciando uma inatividade cerebral. Depois disso, passado 6 a 24 horas, a gente está apto a realizar os exames físicos para a gente identificar se o paciente tem algum reflexo cerebral. São feitos diversos testes de reflexos, tanto a nível ocular, de respiração, para ver se esse paciente, a gente faz um teste de estresse para ver se a gente consegue, no limite de estresse para o cérebro, ele conseguir desencadear alguma atividade cerebral. E a gente também faz um teste de apneia, então o paciente ele fica recebendo oxigênio, porém a gente não deixa ele ventilando, ele respirando por conta própria. Então, o que a gente espera? Se o acúmulo de gás carbônico no pulmão dele vai conseguir desencadear uma atividade respiratória. Passado isso, 1 hora após o primeiro teste, a gente está apto a realizar o segundo exame físico. Então, é feito por um outro médico que não se comunica com o primeiro médico e ele tem um treinamento formal para isso. Ele repete os mesmos testes para ver se o mesmo exame foi encontrado no segundo, o mesmo resultado foi encontrado no segundo teste. Depois disso a gente pode estar habilitado a fazer um exame de imagem para confirmar a ausência de atividade cerebral. Esse exame de imagem pode ser tanto para identificar a ausência de fluxo, a ausência de atividade cerebral, metabolismo, as células funcionando, ou então atividade elétrica, o cérebro ele não ter nenhuma atividade elétrica. Então, somente após essas 3 etapas que a gente é possível identificar a morte encefálica. E todo esse processo ele é regulamentado tanto em legislação
quanto pelo Conselho Federal de Medicina. Então, todas essas etapas são bem determinadas e também auditadas pela Central Estadual de Transplante. Toda etapa que a gente realiza algum tipo de teste, alguma comunicação, existem médicos auditores na Central Estadual de Transplante para validar ou não o teste. A equipe especializada cria um vínculo com a família para que todo o suporte seja dado durante esse momento delicado. A gente tenta facilitar o máximo de compreensão para a família desde a admissão desse paciente, seja ele no pronto-socorro ou na UTI. Então, a gente tenta fazer um acolhimento da melhor maneira possível, respeitando a individualidade de cada caso. Então, a gente tem casos que o paciente já vinha passando por problemas de saúde, que a família já está mais habituada a termos técnicos da área da saúde, como nós temos pacientes jovens que sofreram acidente de trânsito e, infelizmente, acabaram evoluindo com a possibilidade de morte cefálica. Então, a gente tenta acolher, tenta tirar todas essas dúvidas, explicar. O direcionamento, no primeiro momento, não é para explicar sobre o processo de doação, e sim sobre o processo da doença atual, que é o trauma, o AVC, a falta de oxigenação do cérebro e como isso repercutiu no cérebro. E explicar não só as etapas que aconteceram, mas o que vai acontecer em diante, para que a família possa ter uma previsibilidade, saber o que está acontecendo. A gente acolhe quantas pessoas da família foram necessárias para que o esclarecimento seja feito. Em alguns momentos, a família solicita também alguém de fora da família para que possa traduzir, às vezes, explicar e estar próximo desse processo. A gente também acolhe, para que nenhuma dúvida desse processo tão delicado e muitas das vezes doloroso para a família, não fique nenhuma dúvida e nenhuma insatisfação. Muito bem, esse foi o nosso destaque de hoje aqui de São Mateus e a gente volta amanhã, viu? Forte abraço e até lá.